Quando nós trouxemos a lei de responsabilidade fiscal para ter responsabilidade com os gastos da população, o PT votou contra. Quando a gente teve o novo marco do saneamento básico para tentar trazer saneamento básico para o país com 50 milhões de brasileiros tomando água suja, o PT votou contra. O que a privatização da Sabesp vai fazer é dar água limpa para a nossa população, mesmo que o Partido dos Trabalhadores não queira, mesmo que o PSOL não queira. O que a gente vai fazer é algo revolucionário nesse país. Eu pergunto se esse deputado nunca pegou trem aqui na cidade de São Paulo. Eu tenho certeza que eu já andei muito mais de trem e muito mais de metrô do que essa deputada já falou de bobagem nesse plenário. Inicialmente eu gostaria de dizer o que é o Brasil. Muitas vezes a gente participa de algumas discussões, seja aqui na Assembleia Legislativa, nas comissões, no plenário, na televisão. Muitas vezes a gente vê uma coisa que não reflete a realidade do nosso país. O que é o Brasil? Nosso país é um lugar onde 70% das famílias estão endividadas. Quem está endividado não consegue tomar crédito, quem não consegue tomar crédito muito provavelmente não consegue enriquecer com base no empreendedorismo. O que é o Brasil? O Brasil é um lugar com 60 mil homicídios por ano, por média ali. Tem um estudo que eu gosto sempre de citar, que se a gente pegar 150 países menos violentos e comparar com o Brasil ainda mata mais. 60 mil homicídios. E o que tange aqui a questão da Sabesp Saneamento, dos mais de 200 milhões de brasileiros, metade deles, 100 milhões de brasileiros, não tem acesso a saneamento básico. 50 milhões de brasileiros, cerca de um quarto do Brasil, não tem acesso à água tratada. Tá tomando água suja. E aí o governo do estado de São Paulo e os deputados de direita, os deputados da base parlamentar aqui dessa casa, fizeram, bom, vamos tratar sobre os problemas reais do nosso país. Vamos tratar sobre a questão do saneamento, mas de uma maneira séria. Porque política pública não é para ser tratada com emoção. Política pública tem que ser tratada de uma maneira séria. Vamos contratar um estudo do Banco Mundial, que é uma das instituições mais sólidas e sérias do nosso planeta Terra, para trazer um estudo aqui pra gente falar. E não adianta rir do Banco Mundial, porque o governo do estado de São Paulo, com o governo Tarcísio, é sócio do Banco Mundial. Se o vencedor da eleição de 22 fosse o Fernando Haddad, também seria sócio do Banco Mundial, porque São Paulo é sócio do Banco Mundial. E o Banco Mundial trouxe pra gente um estudo mostrando que dá pra gente resolver a nossa questão no saneamento básico. Se a meta do novo marco do saneamento básico é de 2033, esse estudo mostra que, privatizando a Sabesp, a gente vai antecipar essa meta em 4 anos. Em 2029, 4 anos para paulistas não ficarem vivendo com esgoto a céu aberto, tomando água suja, sem saneamento básico, que é a realidade de milhões de paulistas, graças ao trabalho porco que a Sabesp faz. Graças a esse trabalho, o que é esse estudo? Redução da tarifa, inicialmente com a questão do fundo e depois, no segundo momento, com a questão dos dividendos. Até pouco tempo, o PT, o PSOL, o PCdoB estava defendendo usar dividendo de empresa para poder baratear custos. A privatização da Sabesp está trazendo isso e agora eles são contra. Redução de tarifa, como alguém pode ser contra a redução de tarifa? E aí vem um sujeito aqui há pouco e falou, mas a tarifa é cara? É reduzir a tarifa, é óbvio que é uma coisa boa, a redução de qualquer tarifa é uma coisa boa, é evidente. Acham ruim, reclama com o Banco Mundial. Tudo isso, ó, a gente tá trazendo aqui, universalização 4 anos antes, redução de tarifa, aumento da cobertura, aumento do investimento. Serão 10 bilhões a mais de investimento no saneamento básico paulista. Qualquer pessoa que sabe fazer uma regra de 3, que já estudou política pública, sabe, investir 10 bilhões de reais a mais em saneamento é igual investir 50 bilhões de reais em saúde, porque aquela criança ou aquele adulto vai parar de tomar água suja, vai parar de viver de esgoto a céu aberto. Investir mais é bom, investir mais, universalizando 4 anos mais antes, com a tarifa mais baixa, é melhor ainda. Agora, uma coisa que a gente tem que tratar aqui, evidentemente, é sobre a questão das privatizações do nosso país. Muita gente tem vergonha de falar, muita gente, mas uma coisa é certa, as privatizações deram certo no Brasil. As privatizações deram certo no Brasil. Privatizar é uma coisa boa e a gente não pode ter vergonha de falar disso. A gente não pode ter vergonha de falar isso. Basta ver, por exemplo, a questão das telecomunicações. Eu nasci em 1999, tenho 24 anos, sou o deputado mais jovem dessa casa. Mas os deputados mais velhos, as pessoas mais velhas estão aí, ou qualquer pessoa que já conversou com a sua família, sabe como era a questão dos telefones no nosso país. Antes, a gente colocava telefone na herança, a gente deixava o telefone, era um telefone por rua, telefone muito caro, queria fazer uma ligação, você tinha que mudar de rua e ir na casa de outra família, de outro parente. Há alguns anos, nós chegamos à incrível meta de que temos no Brasil, nesse exato momento, mais telefone do que gente. Por que privatizou? Por que privatizou? Isso é um fato que precisa ser dado. Tem privatização que é ruim? Claro que tem privatização que é ruim. Eu sou deputado estadual do Movimento Brasil Livre, há um deputado federal do Movimento Brasil Livre, ele já votou a favor de privatização e já votou contra a privatização, porque a política pública que dá pra ser mal feita. Olha a questão da Enel. É uma privatização que foi mal feita. Eu sou liberal e falei, uma privatização que foi mal feita. Mas a apresentação da secretária Natália, ela deixa muito claro as diferenças entre a privatização da Enel e a privatização da Sabesp.
Sabesp. O principal é quem vai regular. Se na Enel, quem vai regular é um ente federal, no caso da Sabesp, quem vai regular vai ser a Arcesp aqui no estado de São Paulo e os poderes dos nossos municípios. Tem muita diferença entre a questão da Enel e a questão da Sabesp. Sobre as estatizações que aconteceram lá fora, eu fico até com uma certa dúvida. É pra gente copiar o que o Reino Unido, o que a França, o que os Estados Unidos fazem na sua economia ou não é? Porque o que eu vejo é, eles querem pegar um pedaço do que o Reino Unido fez, a esquerda quer fazer isso. Agora, sobre Sabesp, não, mas o Reino Unido fez tal coisa. Eu posso citar um monte de coisa que o Reino Unido faz na sua economia que eu tenho certeza que vocês do sindicato são contra. Vocês sabem muito bem. Agora, sobre os lugares que deram errado, olha o caso de Buenos Aires. Dá pra comparar a desestatização da Companhia de Saneamento Básico ali de Buenos Aires, da Argentina, com a Sabesp? Não dá. Eles indexaram ao dólar. Alguém acha que a privatização da Sabesp, a Sabesp do futuro, vai ser indexada ao dólar? Vamos ter um pouco ali de parcimônia nessa questão. Agora, presidente, tem muita gente falando sobre 2033. Não, a Sabesp vai conseguir cumprir a meta de 2033. Vamos lembrar, por que é 2033? Porque o Congresso Nacional aprovou o novo marco do saneamento básico, que é um avanço, é uma coisa boa. Quer olhar para esse país que eu acabei de citar aqui, com 100 milhões de pessoas sem acesso a saneamento básico e com 50 milhões de pessoas tomando água suja sem água tratada e falar, vamos dar uma solução. Trouxeram um novo marco do saneamento básico. Que coloque 2033. O que a privatização quer fazer é puxar para 2029. Agora, sabe esse novo marco do saneamento básico? Sabe essa meta de 2033? Quando foi pro Congresso Nacional, sabe quem votou contra? O Partido dos Trabalhadores, o PSOL, o PCdoB votaram contra o novo marco do saneamento básico para trazer um pouco mais de saneamento para esse país em que metade da população tá fazendo cocô no chão, tá tomando água suja, e quando alguém tenta fazer alguma coisa como é o novo marco do saneamento básico, vota contra. Porque a gente tem que lembrar, estamos aqui discutindo política pública, mas há alguns partidos que não têm a menor moral para discutir política pública. Quando nós tivemos uma constituinte, o PT votou contra a nossa Constituição. Quando nós trouxemos a lei de responsabilidade fiscal para ter responsabilidade com os gastos da população, o PT votou contra. Quando a gente teve o novo marco do saneamento básico para tentar trazer saneamento básico para o país com 50 milhões de brasileiros tomando água suja, o PT votou contra. E quando nós tivemos e temos agora um governo do estado de São Paulo para tentar privatizar a Sabesp e para pegar o bom marco do saneamento básico e trazer para 2029 para reduzir tarifa, para aumentar a cobertura, para aumentar investimento em saneamento básico, quem está fazendo oposição agora? O mesmo Partido dos Trabalhadores e o mesmo PSOL. Presidente, para concluir, na apresentação da nossa frente parlamentar em apoio à privatização da Sabesp, no finalzinho, depois de agradecer a todos os parlamentares, inclusive estou falando aqui graças aos parlamentares que apoiaram a nossa iniciativa de criar essa frente para poder desmistificar uma série de falácias, uma série de mentiras que a oposição está falando sobre esse grande projeto, eu citei uma frase do Martin Luther King. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou citar uma frase do Malcolm X. Malcolm X falava o seguinte: uma sociedade só tomou água suja na sua vida inteira se os governantes mostrarem para essa sociedade que só tomou água suja a vida inteira um copo de água limpa e colocar na frente de um copo de água suja, mesmo que essa sociedade só tenha tomado água suja a vida inteira, ela vai saber discernir e vai escolher água limpa. O que a privatização da Sabesp vai fazer é dar água limpa para nossa população, mesmo que o Partido dos Trabalhadores não queira, mesmo que o PSOL não queira. O que a gente vai fazer é algo revolucionário nesse país, é dar saneamento básico para as pessoas mais pobres, que são as pessoas que mais precisam, e os deputados mais corajosos dessa casa estarão do nosso lado para poder fazer isso. Obrigado, gente. Tem deputado que vem aqui dizer que no Brasil a privatização funcionou. Eu pergunto se esse deputado nunca pegou trem aqui na cidade de São Paulo. Bom, volto de novo aqui para responder algumas acusações que eu sofri aqui. A primeira é da deputada Paula, da bancada feminista do Partido Socialismo e Liberdade, que ela disse que eu nunca tinha andado de trem ou de metrô em São Paulo. Assim, eu queria saber da onde que ela me conhece, porque eu, como vocês já devem ter visto, sou um jovem negro e um jovem periférico também. Eu tenho certeza que eu já andei muito mais de trem e muito mais de metrô do que essa deputada já falou de bobagem nesse plenário. Tenho certeza absoluta. E mais, por ter andado de trem, por ter andado de metrô, eu sei, já passei na pele o que esses sindicatos que estão aqui presentes estão prometendo fazer uma greve geral e já fizeram várias greves, atrapalhando um monte de jovem preto
preto e pobre como eu fui, de poder ir trabalhar, de poder estudar. É isso que vocês fazem. Vocês esquecem que essa greve geral que vocês estão anunciando não vai atrapalhar o andamento da privatização da Sabesp, não vai atrapalhar o andamento do governo Tarcísio, não vai atrapalhar o andamento do mandato de nenhum parlamentar aqui. Sabe quem vocês vão atrapalhar? Jovens, pretos e periféricos que vocês fingem defender. E aqui falaram que não vai ter cabide de emprego. Já há cabide de emprego na Sabesp. E não sou eu que estou dizendo, a própria Arcesp, a agência reguladora que regula inclusive a Sabesp, fala que o quadro de funcionários da Sabesp está 13% acima do necessário. Ou seja, eu disse que a Sabesp faz um trabalho ruim. Vocês disseram que ela faz um bom. Agora, sendo bom ou sendo ruim, seria igual com 13% menos funcionários. E não sou eu que estou dizendo, não é o MBL que está dizendo, não é a direita, é a própria agência reguladora que regula a nossa Sabesp. Tem várias outras coisas. Por exemplo, falaram aqui que quem é contra a privatização é porque não tem capacidade de governar. Não, pelo contrário. A gente tem uma grande capacidade de governar e a gente está mostrando isso no governo Tarcísio de Freitas. A gente está mostrando isso aqui no governo Tarcísio de Freitas a despeito do chororô de vocês. Só que, por exemplo, em 2022 ganhou o governo de direita. E aí a gente está tratando de privatização. Se ganhasse o governo de esquerda, se ganhasse o Haddad e São Paulo rejeita o PT, teoriza o PT, a gente não teria uma privatização não. A gente teria o escândalo do Sabespão, o escândalo do Metrozão, porque é isso que vocês fazem com o estatal. Esses dias eu vi um tweet da Gleisi Hoffmann contra a privatização da Petrobras. Alguém será que não sabe por que a Gleisi Hoffmann, por que o PT quer manter a Petrobras estatal? Para fazer igual fez no Petrolão. E aqui em São Paulo, a gente não vai deixar partido de mensualeiro, partido de petroleiro se criar. O PT nunca governou no estado de São Paulo e nunca vai governar. E as nossas estatais serão privatizadas para que não tenha greve igual vocês estão fazendo e para que vocês não roubem ela igual vocês já fizeram.